Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teologia e Fé, um canal onde você é edificado pela pregação da palavra e estudos bíblicos profundos sobre temas atuais. E hoje a gente vai falar sobre um tema que foi muito recorrente, né, na nossa semana aí, na semana agora dia de 7 ao dia 10, né, de janeiro de 2026, que é sobre a infidelidade conjugal, tá certo? E vamos começar lendo a palavra do Senhor, o que diz Provérbio capítulo 5, os versículos do 1 ao 6. Diz o seguinte a palavra do Senhor, na Almeida Revista Atualizada. Não, vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada. Aqui, esse capítulo traz advertência contra a imoralidade, e especificamente contra o adultério e a prostituição. O capítulo 5, versículo 1 ao 6 diz o seguinte, de Provérbios: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como fel, e cortante como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Então, a palavra de Deus aqui está nos advertindo contra a mulher adúltera, que ela possui lábios de mel, as suas palavras são mais suaves do que o azeite. E é justamente isso que eu vou falar hoje, né? Nós falaremos hoje, abordando um tema muito delicado, mas tem que ser falado para a igreja do Senhor, que é o adultério, né? E o tema vai ser vencendo as tentações e evitando a queda, né? Nós temos visto no meio evangélico, meio cristão, na liderança cristã, muitas quedas de líderes, né? Infelizmente, após décadas de pregação da palavra, de ministério público, vem sendo revelado aí a queda e, digamos assim, a prática do pecado por anos a fio, por décadas, por anos a fios, né? Tivemos um caso aí de um grande pregador que confessou seu pecado de adultério durante 4 anos, uma mulher da sua igreja. Outro recentemente, né, que é o tema do nosso tema aí, que é o Philip Yancey, 8 anos, né, após com a mulher casada, adulterando, né, ano após ano, e pregando nos púlpitos, né, escrevendo livros, ministrando conferências. Então hoje nós vamos falar sobre a pureza do casamento. O casamento é uma aliança instituída por Deus, não apenas um contrato humano. Quando nós nos casamos, tanto no civil como no religioso, digamos assim, não é um contrato humano apenas. Nós estamos mantendo um pacto com Deus, com aquela mulher, principalmente nós cristãos. Os ímpios, infelizmente, né, eles não têm essa noção de o quão grave é a gente fazer um pacto no altar, um para com o outro, com o seu cônjuge, né? A infidelidade conjugal não é apresentada na Bíblia como um simples erro moral, mas como um pecado grave que destrói vidas, famílias e testemunhos. A palavra de Deus adverte com clareza contra o adultério, revelando tanto o poder da tentação quanto a severidade das consequências. Ou seja, mesmo que haja perdão, né, do seu cônjuge, da mulher que traiu, do homem que traiu, as consequências ficam, né? A ferida aberta, possíveis transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, uma gravidez, o mau testemunho e principalmente ferindo a santidade e a fidelidade com o Senhor e com seu cônjuge, né? Hebreus 13, 4 diz o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Deus vai julgar os impuros e os adúlteros. Os impuros, aqueles que se prostituem, né, antes do casamento, que muitos cristãos não têm, geralmente é convertido, né, após uma certa idade, infelizmente passa pela juventude, adolescência e uma maturidade sem conhecer os caminhos de Deus, mas quando se converte, aí sim, tem que ter uma mudança, uma transformação de vida e uma santificação de vida radical, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que destacar aqui é que o casamento como aliança sagrada diante de Deus. A fidelidade matrimonial nasce da compreensão de que o casamento é uma aliança espiritual firmada sob a autoridade de Deus. Então, é uma aliança firmada entre duas pessoas para ser fiel com Deus. Não tem que fazer voto com seu cônjuge, óbvio, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, enfim, né? Mas primeiramente tem que ser
uma aliança feita com Deus no altar. E a gente está falando de cristianismo aqui. Isso ainda é mais grave ainda, né? Malaquias, capítulo 2, versículo do 14 ao 16, vou colocar na tela aqui, tá, para vocês acompanharem melhor. Ou então você pega a sua Bíblia, fica melhor também. O estudo vai ser baseado na Almeida Revista Atualizada, tá? Porque o Senhor foi testemunho da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, ninguém seja infiel com a sua mulher da sua mocidade. Veja que a palavra aqui de Deus está se referindo mais ao homem, porque o homem tem essa tendência maior de ceder às tentações. E, infelizmente, pelo seu hormônio, pelo seu caráter de reprodutor, né, de macho ali, infelizmente nós homens temos a tendência maior do que as mulheres de ser infiéis. Apesar da nossa sociedade estar praticamente em equilíbrio. A gente viu nas últimas semanas aí um caso gravíssimo, né? Em São Paulo, uma jovem enfermeira traindo seu marido, que era militar, com outro enfermeiro, quer dizer, seguiu até o motel, enfim, teve uma tragédia, né? Um foi preso, o outro faleceu, e a mulher ficou aí sem a assistência, né, de nenhum nem de outro. Infelizmente ficou com mau testemunho. Então, praticamente na sociedade, hoje em dia, está praticamente pareável os dois, mulheres e homens tendo a mesma tendência, né? Mas, segundo a biologia, né, o homem tem mais essa tendência, os hormônios são mais aflorados. É mais fácil o homem ceder à tentação do que a mulher, né? Gênesis 2:24 diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se unirá à mulher, tornando-se dois em uma carne só. Ou seja, os dois se tornarão uma carne só. Então, se aquela carne trair o seu cônjuge, vai estar traindo o próprio Deus. Então, uma reflexão que fica é: a infidelidade não é apenas contra o cônjuge, mas contra o próprio Deus, que é testemunha da aliança. Romper essa aliança é desprezar a santidade do que Deus estabeleceu. Então, infelizmente, hoje, para nós, homens cristãos, temos que dar um bom testemunho. Temos que ser fiel, temos que fugir da tentação. Muitas vezes a gente quer estar enfrentando uma tentação no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, você que é jovem, até na igreja é possível isso, e muitos homens acham que podem ser capazes de lidar com aquela situação, não se contornar, mas muitos não acabam com um final feliz, digamos assim. É melhor você fugir da tentação. Bloqueie aquele contato daquela mulher que está seduzindo, flertando com você, dando elogio. Tudo começa com pequenas coisas. Um elogio, uma carícia, um toque, uma palavra, infelizmente. E também, não estou querendo colocar culpa na mulher, mas muitas vezes o homem não tem esse carinho, esse elogio em casa, e às vezes quando alguém de fora, uma mulher astuta, que sabe do problema que está passando pelo casamento, até amiga próxima, né? Até amiga próxima, se aproveita da situação, vê que o homem está carente, e vice-versa também. Às vezes o homem não acaricia, não tem carinho, não é carinhoso com a mulher, não valoriza, não elogia a mulher, trata mal, e vem um homem mal intencionado do mundo, ou do seu círculo ali de trabalho, ou até mesmo da igreja, né? E seduz aquela mulher, enfim, que está vulnerável, o homem que está vulnerável também, e acaba cedendo. Infelizmente pode acontecer isso. O certo é que no casamento cristão, um tem que ser coluna do outro. Você, mulher, valorize, elogie o seu marido por uma pequena coisa. O seu homem, elogie, valorize. A mulher tem que ter uma autoestima às vezes baixa por conta da gravidez, por conta do tempo. Elogie, né? Isso vai fazer com que a mulher fique mais segura, se sinta mais atraente por você. Segundo ponto aqui é o perigo das tentações. O caminho sedutor do adultério é sorrateiro. É sorrateiro. A Escritura mostra que o adultério geralmente começa antes do ato. Começa no coração e na mente. Às vezes você olha para alguém, aqueles 3, 4, 5, 6, 7 segundos, não estou falando nem pessoalmente, até digitalmente, né? Você vê no seu Instagram, um amigo, uma amiga de colega de trabalho, no Facebook, enfim, começa nos olhos, né, na mente, e depois vai para o coração. Provérbios 6, 27 e 28 diz: tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queime os seus pés? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente observa, com o que a gente olha, com o que a gente convive, para não cair nas ciladas das tentações. Provérbios 7, 21 e 23 diz: seduzindo com muito falar, segue-a logo, como o boi que vai ao matadouro. Ou seja, aquela pessoa que fala coisas suaves, né, coisas sensuais, é como um boi que vai para o matadouro.
Muitas vezes o boi até sabe, né, que está sendo ali, está indo caminhando à morte por causa do som, dos gritos dos seus companheiros, né? Mas infelizmente ele vai atrás do outro pela lógica, ou então por falta de espaço ali, né? Mateus 5:27 diz: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. E veja que o nosso Senhor Jesus Cristo foi mais profundo. Só em você olhar e desejar aquela mulher, você já cometeu adultério no seu coração. Veja que Cristo foi um patamar mais acima, né? Então nós temos que vigiar também. Nós não somos cegos, né? Quem está vendo esse vídeo aí, você pode até... Tem pessoas que têm uma perda de visão, tudo, mas aquela pessoa que tem uma visão legal, 100%, né? Quando olha para uma pessoa é normal. Agora não é normal fixar o olhar, acompanhar e já começar o desejo do seu coração. Segundo Cristo disse que você já cometeu adultério com ela. Então nós temos que vigiar. A atenção nunca parece destrutiva no início, mas sempre conduz à ruína. Nunca parece destrutivo no começo. Sempre parece uma amizade colorida, uma amizade mais, digamos assim, profunda, um carinho ali, mas no fim vai caminhar geralmente à morte. Temos que vigiar. A vigilância espiritual é essencial para preservar o coração e a mente. Vigilância espiritual, irmãos. Ore, vigie, olhe o que está ao seu redor. Será que aquilo ali realmente minha esposa se agradaria? Será que Deus se agradaria daquela amizade que eu estou tendo? Então você tem que vigiar para que você não caia na cilada do inimigo. Terceiro ponto, as consequências da queda: destruição espiritual, familiar e social. Infelizmente, quando a gente cai, há uma destruição espiritual, familiar e espiritual. Primeiramente começa na espiritual. Você tem que confessar o seu pecado a Deus. Depois, familiar. Você tem que confessar o seu pecado à sua esposa e seus filhos. E depois o social, publicamente, né? Então, o adultério nunca afeta apenas quem comete o pecado. Ele gera uma cadeia de sofrimento e vergonha. É um efeito dominó. Vai atingir você, seu cônjuge, seus filhos. Aí vem a outra família, né? O cônjuge daquela outra pessoa, os filhos daquela outra pessoa, o meio espiritual onde ela está congregando, enfim. No final vai ter umas 100 pessoas envolvidas, depois que publicamente, milhões de pessoas são envolvidas. Se você for um influenciador, se você for uma pessoa de grande renome. Né? No caso de Filipe Yancey, muitos livros escritos, vou colocar aqui na tela algumas obras dele. Né? Isso não anula o que ele pregou, não anula o que ele escreveu, porque o que importa é a mensagem, não o mensageiro. Então tudo que ele escreveu sobre a graça, sobre a piedade, sobre o amor, sobre a pureza, sobre a santidade ainda é válido. O que importa é a mensagem, não é o mensageiro. Ele é suscetível a quedas, assim como eu sou, assim como você poderá ser o dia, por isso nós temos que vigiar. Então, o que ele fez, infelizmente, 8 anos, né, ali ano após ano, sendo cúmplice do pecado e pregando a palavra de Deus, é um pecado gravíssimo, né? Provérbios 6, 32 e 33 diz: o que adultera com a mulher está fora de si. Só mesmo quem a arruinasse a si mesmo faz. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio jamais se apagará. Veja só que é uma ruína. Quem adultera com a mulher está dizendo que está fora de si, está louco. Você que tem a sua esposa, né, a sua esposa, o seu esposo aí, né, feliz, por mais que vocês tenham dificuldades financeiras, dificuldades relacionamentais, né, relacionais ali, vocês têm que buscar em Cristo. Um casamento é feito entre 3 pessoas, assim como a Trindade: homem, mulher e Cristo no centro. Se não estiver Cristo no centro, o casamento vai tender à ruína, uma hora ou outra. Pode ser bom no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, mas na centralidade da pessoa de Cristo, vai chegar uma hora que essa coluna vai ruir. E a vergonha vai ser grande. Então Gálatas 6, versículo 7 e 8 adverte também: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, a reflexão que fica: o adultério traz culpa, perda de autoridade espiritual e marcas profundas nos filhos e na família. Perca de autoridade. Se você é uma autoridade eclesiástica, né, você automaticamente não está apto para falar das coisas do alto. Você tem que entrar no método de disciplina e aconselhamento. Seja homem, seja mulher, seja quem for. Seja um diácono, um presbítero, um pastor, não importa o cargo na igreja. Tem que entrar na disciplina na igreja e acompanhamento de aconselhamento entre o casal. E reflexão: o adultério traz culpa para muitas pessoas.
principalmente para a perda espiritual e marcas na família. O perdão é possível, mas as consequências muitas vezes permanecem. Um cônjuge pode até perdoar o outro, mas as consequências ficam. Se for por acaso transmitida uma doença, se houver um filho fora do matrimônio, né, infelizmente as consequências vão ser enormes, assim como foi para a família de Davi. Né? Davi adulterou, mentiu, assassinou, e vimos aí a família de Davi sendo praticamente destruída. Né? Enfim, relacionamento incesto, né? Violação de mulheres, pai contra filho. Infelizmente foi as consequências do pecado de Davi, apesar de ter se arrependido, ser um homem segundo o coração de Deus, mas as consequências foram gravíssimas, né, para a vida de Davi. Quarto e último ponto, o caminho da fidelidade. Primeiro, temor a Deus, disciplina e graça restauradora. Fidelidade não é sustentada apenas pelo sentimento, mas pelo temor do Senhor e pela dependência da graça de Deus. Se você achar que você vai poder resistir às tentações do dia a dia, pelo seu próprio intelecto, pela sua própria sabedoria, esquece. Você tem que depender da misericórdia e da graça de Deus todos os dias. Pedir forças a Ele, para que quando vierem as tentações, não estou falando só do adultério não, estou falando da desonestidade, enfim, da mentira, né, de tudo. Principalmente do adultério, que é uma área muito delicada e sensível na vida do ser humano. Provérbios 5, 18 e 19 diz: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a tua mulher da tua mocidade. Não tem coisa melhor, irmão, do que você ter sua esposa, ter seu esposo, e você deleitar-se com ela, troca de carinho, troca de palavras, troca de acontecimentos que aconteceram na sua vida, nos seus filhos. Enfim, não tem outra coisa melhor que você estar com aquela pessoa que você ama e trocar carícias de amor, enfim, testemunho um do outro, né, publicamente ou então individualmente. Não tem outra coisa melhor. 1 Coríntios capítulo 6, 18 e 20 diz: fugir da impureza, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Fugir, está pedindo para fugir da impureza. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. E agora, glorificai a Deus o vosso corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. Esse corpo não me pertence mais. Agora, ele pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu posso cair um dia? Posso, irmão. Como o Felipe Anse caiu, como o Steven Laus caiu, como o Fábio caiu da graça e infelizmente não foi restaurado. Eu posso cair, você pode cair. Mas sabe qual é a diferença do verdadeiro cristão genuíno? Ele não permanece muito tempo naquele pecado. Ele, após a queda ali, ele se ajoelha, se quebranta e pede perdão a Deus e há uma restauração. Confessar a Deus. Nem todos os pecados a gente vai confessar ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, porque há pecados ocultos, há pecados que não faz sentido, porque senão nós confessarmos todos os dias e isso aí preocuparia a nossa família. Confessa a Deus. Agora, quando é um pecado grave, um pecado mais público, que atinge várias pessoas, aí você tem que confessar a Deus. Pensamentos, né, alguma coisa ali, nós confessamos a Deus. Pode até confessar assim com sua esposa, com seus filhos, até para dar um bom testemunho que você é um homem temente a Deus, né? Confesse seu pastor também, mas mostre que você é fraco, né? Porque se nós oramos, é porque nós somos fracos. Se nós nos ajoelhamos perante ao Deus infinito, é porque nós somos realmente fracos. É dele que vem a nossa força. Salmo 119, versículo 9, diz também: de maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como é que um jovem pode manter puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. É na palavra de Deus, irmãos, que a gente encontra a força, a pureza para seguir, a santidade. É na palavra de Deus, meditação da palavra de Deus todos os dias, para que nós não nos esqueçamos a quem nós estamos servindo. E através da oração também, pedindo a Deus força para que as tentações, quando vierem, e elas vão vir, que nós poder ter força para enfrentar, repreender em nome de Jesus, ou então fugir, como José fez com a esposa de Potifar. E a reflexão que eu faço é: a fidelidade é cultivada diariamente por meio da palavra, da oração e de limites claros. Estabeleça um certo limite, um certo padrão ali de amizade, né, feminina ou masculina. Deus restaura o arrependido, mas chama o seu povo a viver em santidade e vigilância. Não adianta apenas se arrepender, se quebrantar. Tem que haver uma restauração. Filipe Anse, né, assim como outros, tem que confessar publicamente. Primeiramente tem que se arrepender, confessar publicamente e ser restaurado pela palavra. Esse é a trilha correta: arrependimento, confissão de pecado e restauração pela palavra. E para concluir o nosso vídeo
A fidelidade matrimonial é um ato contínuo de obediência e amor a Deus. A Bíblia não minimiza o poder da tentação, mas oferece caminhos claros de proteção, advertência e restauração. Aquele que teme o Senhor encontra graça para resistir, permanecer fiel e honrar a aliança do casamento. Então que nós possamos não julgar, né, o Philip Yancey, que a gente possa orar por ele. A sua esposa o perdoou, né? Isso não anula as obras que ele escreveu, não anula as pregações que tem disponível na internet, não anula, porque, como eu já disse, o mais importante é a mensagem, não o mensageiro. A mensagem fica, a mensagem é clara, a mensagem é bíblica, é cristocêntrica. O seu conteúdo dos seus livros são cristocêntricos, são bíblicos, mas que nós possamos olhar com ar de amor, com ar de acolhimento e não de julgamento. Vamos orar por essa vida, né? Que durante 8 anos ele cultivou ali, relativizou o pecado. Ele escondeu o pecado da igreja, da sua família, da sociedade. Mas ele não pôde esconder, antes mesmo dele cometer esse pecado, que é daquele que não dorme, de Deus. Então que a gente possa aprender com a queda de nossos irmãos a não julgar e sim orar para que eles sejam restaurados pela palavra, pelo arrependimento e pelo quebrantamento de coração. Que você que está ouvindo essa palavra aí, firme nas promessas de Deus, firme na palavra do Senhor. Quando as tentações vierem, repreenda em nome de Jesus e fuja, se for ao caso. Isso não é fraqueza, isso é humildade, saber que você é fraco e depende de Deus. Então que Deus te abençoe, curta o vídeo, dê um like, comente para que mais vídeos sejam produzidos e que nós possamos orar por todos aqueles que estão nesse momento precisando de uma mão, de uma palavra como essa. Envie esse vídeo para aquela pessoa que está precisando, né, ouvir essa palavra, esses versículos bíblicos aqui, para a sua edificação e sua firmeza na caminhada cristã, tá certo? Eu sou o professor missionário Ricardo Salles, espero que você tenha gostado do vídeo e nós vamos ficando por aqui, tá? E sirva de lição para que todos nós, não há presbíteros, pastores, diáconos, missionários, missionárias, preletores, enfim, que seja imune às quedas, e sim que nós possamos viver sempre em vigilância e oração. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo.